Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em João 3,16. Glória a Deus. Nessa noite de festa, onde nós estamos aqui para ceiar com Jesus. Ceia é muito importante para o cristão. Jesus mesmo ceiou na terra e mandou nós continuar ceiando, porque no reino dele nós vamos ceiar com ele. E quando nós obedecemos a Jesus, valorizamos o que o Senhor colocou na palavra, o Senhor fica alegre. Aleluia. Porque a coisa espiritual tem que valorizar. Aleluia. Tem valor as coisas espirituais. Aleluia. Porque a material perece, mas a espiritual permanece para sempre. Glória a Deus. João 3,16. Aleluia. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus é o Salvador das pessoas que estão nessa terra. Glória a Deus. O ser humano, aleluia, tem um Salvador que é Jesus. Basta ele clamar: Jesus me socorre. E Jesus socorre, porque ele é o Salvador. Fala aqui, pode assentar, irmão. Fique com o ouvido atento para a palavra, porque a palavra ela gera fé, e a fé em Jesus a pessoa recebe. Aleluia, renovo, recebe força. E hoje é noite de renovação de aliança. É noite de fortalecimento espiritual. É noite de nós estar cheios da sua presença para continuar a missão. Hoje nós vamos falar sobre a missão. Fala que o nosso Deus, Ele nos ama. O amor dele é tão grande pela humanidade. E o amor de Deus, Ele é muito grande, que ninguém pode medir o amor de Deus. É de tal maneira. Glória a Deus, aleluia. E por amor, Deus ouviu o clamor da raça humana. Por amor, Deus, Ele teve compaixão do ser humano, porque Deus é Deus de misericórdia. Aleluia. E fala que o amor de Deus é tão grande, Ele demonstrou seu amor, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir nessa terra. Fala que na história, Abraão também tinha um filho, que foi Isaac. Mas quando Deus pediu: me dá o teu Isaac, Abraão entregou para Deus. Porque Abraão não se apegou que o Senhor deu para ele. Ele não se apegou, porque o coração dele estava em Deus. Aleluia. Por isso que nós não temos que se apegar com as coisas. Tem que se apegar com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O amor por Jesus tem que ser maior do que o amor do homem com a sua esposa, do que o filho com a sua mãe. O amor de Jesus tem que ser maior, porque Deus Pai é amor. E Jesus também nos ama, e nós temos que amar Jesus para chegar até no reino dele. É por amor que nós vamos estar renunciando, como Abraão. Ele teve um filho, Isaac. Deus disse: me dá teu Isaac. Ele foi. E quando ele ia dar para Deus, o anjo grita: não faz isso. Eu sei que tu obedece a Deus. Está aqui, ó, a providência. Está aqui o carneiro. Pode sacrificar. Então, pelo amor de Abraão com Deus, ele recebeu muita promessa. E Deus disse: tu vai ser pai de multidão, porque o que eu te dei, tu já ia me dar de volta. Tu vai ser pai de multidão. Olha só. Não demorou muito, Deus fez isso. Entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para vir nessa terra, para pagar o preço pela humanidade. Por amor, Jesus veio nessa terra.
E por amor, Jesus fez a obra do Pai. Por amor, Jesus trabalhou na cela do Pai. Por amor, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus repreendeu o inimigo que está oprimindo o ser humano por amor. Jesus fez isso. Até a legião saiu da vida do homem por amor. Jesus foi longe, atravessou no barco, para o outro lado, na cidade lá, onde tinha homem possesso, legião. Ninguém dava conta, mas Jesus, por amor, ele foi lá e ele repreendeu e fez daquele homem um missionário. E quando o homem disse: Senhor, eu estou livre, Senhor, eu vou te seguir, Jesus falou assim: fica aí, dá o teu testemunho, fala para a tua família e para as pessoas que te conhecem o que eu fiz na tua vida. E aquele homem, ele foi grato ao Senhor pela libertação que Jesus libertou ele de uma legião de demônios que estava oprimido e tirando o sangue dele. E agora ele é livre para falar para as pessoas: Jesus, ele me libertou das garras do inimigo, da mão de Satanás, e ele é o Salvador. Ele é Jesus, o libertador que me libertou. Só o testemunho daquele homem ganhou muita gente naquela cidade. Temos que ser grato ao Senhor. Você tem que ser grato ao Senhor e levanta o testemunho também, o que o Senhor fez na tua vida, porque o Senhor, ele é cheio de amor para conosco. E fala que Jesus fez isso. Por amor, Jesus libertou vida, Jesus curou, transformou vida. Foi por amor. Mas por amor também ele sofreu todo tipo de sofrimento. Sofreu calúnia. Tudo isso Jesus sofreu. E ele falou também que se nós passar por isso, não tem que ficar triste, tem que olhar para o céu e dar um sorriso, porque grande é o nosso galardão. Porque assim sofreu o nosso Mestre Jesus nessa terra por amor. Foi caluniado, foi criticado, foi zombado, cuspiram nele, no rosto dele, mas ele, como cordeiro de Deus, mudo, e ainda falar: Pai, perdoa ele porque não sabe o que faz. Foi por amor. Tudo isso ele suportou por amor, para que a humanidade fosse salva por ele, para que muitos viessem a ouvir a palavra dele, a boa nova, e viesse crer nele, porque aquele que crê e for batizado será salvo. É pela fé em Jesus. Então por amor ele fez isso. Por amor ele fez. E por amor ele ajudou muitas pessoas que estavam, sabe o que? Com fome. Aleluia. Muitas pessoas que não tinham nada. Foi por amor que o Senhor Jesus fez isso. Quando Pedro tinha trabalhado a noite toda, não pegou nada, estava limpando a sua rede, e o Senhor Jesus apareceu na hora certa ele apareceu, na hora da escassez, na hora da fome, na hora que Pedro não tinha conseguido nada, porque a palavra de Deus fala: sem mim nada poderei fazer, mas comigo vocês são mais do que vencedores. Aleluia. E quando Jesus chega lá, Jesus disse: empresta teu barco, Pedro. E Pedro emprestou o barco para Jesus. E quando Pedro emprestou o barco para Jesus, já recebeu vitória, bênção. Só o fato dele dizer: pode ficar com o barco, pode ministrar a palavra. E Jesus ficou no barco, na proa. E Jesus pregou para a multidão que estava ao redor dele. E o vento soprou e levou a voz de Jesus para muita gente ouvir. Porque não tinha microfone, nem caixa. Era a voz de Jesus mesmo. E o vento levou muita gente escutando. Porque ele estava querendo algo de Jesus. Porque só Jesus que podia fazer um milagre. Fazer o cego enxergar, o paralítico andar, o aleijado receber pernas fortes. E eles estavam ao redor de Jesus porque estavam crendo que o Senhor podia sim abençoar eles.
como também emprestou o barco de Pedro e foi abençoado. Aleluia. E depois o Senhor disse: Pedro, pega o teu barco, vai lá para o meio do mar, joga para o lado direito no lugar fundo. E disse: Senhor, eu já pesquei a noite toda e não consegui nada. Mas Pedro olhou para ele e disse: mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe o que é isso, irmão? É a palavra de Jesus que nós temos que obedecer. Obediência gera bênção. Se tu obedecer a palavra de Jesus, colocar em prioridade na tua vida, tu vai ser abençoado na tua vida espiritual e na tua vida material também, em todas as áreas. Aleluia. E Pedro disse: eu vou pela tua palavra, eu vou lançar a rede, eu vou pegar o barco, eu vou de novo. E quando ele foi, obediência à palavra de Deus, Jesus sabe onde está o cardume de peixe. Fala aqui, Jesus deu a direção certa, porque Jesus tem a visão, sabe o que? A visão longa, Jesus vê longe. E quando ele jogou, onde o Senhor Jesus mandou, ele puxaram. E a rede estava cheia de peixe. E fala que ele ainda chamou: vem, me ajuda, porque eu vou dar peixe para vocês. Ou vou repartir a bênção, porque é muito grande a bênção do peixe. Vou repartir para vocês. Porque o peixe não pode ficar 3 dias, senão apodrece, 4 dias. Peixe é assim, pegou o peixe, tem que logo comer. Era muito peixe. E Pedro, ele repartiu o peixe com os pescadores. Todos ficaram alegres e felizes, porque a bênção veio transbordando. Porque o Senhor abençoou Pedro com uma pesca maravilhosa. E Pedro recebeu a bênção e também dividiu para outros pescadores. Isso agradou ao Senhor. E o Senhor, depois disso, o Senhor chama: Pedro, vem, segue-me, tu vai ser pescador de homem. E fala que Pedro largou assim o barco e a rede para seguir Jesus. Porque ele pensou: se esse Jesus poderoso fez um milagre tremendo pela palavra dele, eu recebi uma grande bênção, que eu sou pescador há muito tempo, não tinha conseguido, mas Jesus foi lá e me deu uma grande bênção. Eu vou seguir ele, porque não vai faltar nada para mim, porque ele já proveu para mim e para toda essa pessoa aqui, que eu dividi a bênção. Então eu vou andar com ele, o Senhor vai cuidar de mim. E Pedro seguiu Jesus por amor. Por amor, Jesus chamou 12 por amor. Ainda tinha um lá que daí ia vender Jesus. Jesus sabia o futuro, mas Jesus cuidou. Jesus, ele alimentou. Jesus saiu com os 12, mas tinha lá o Judas, que estava lá no meio, que não era nem ovelha, mas era bode. Mas Jesus assim mesmo estava alimentando, estava ministrando, porque a qualquer momento Judas podia ser liberto, mas Judas não quis ser liberto. E resistiu a palavra, ensinamento. É assim que acontece. Jesus quer salvar todos, mas muitas vezes o homem resiste para a palavra. O homem resiste para não obedecer a palavra, para ir pela vontade própria. Só um que se perdeu. E o Senhor Jesus alimentou, Senhor com ele, o Judas, só que se perdeu. Mais 11 ficaram servindo ao Senhor. 11 perseveraram. Depois Deus chamou mais um para completar os 12. É assim que o Senhor fez, por amor. E por amor, ele também carregou uma cruz muito pesada. Por amor. Era a missão dele era essa. O Pai sabia, Jesus sabia qual era a missão, era entregar a vida por nós por amor. E ele foi na obediência, andando no caminho do sofrimento. Fala que Jesus, homem de dores foi Jesus. O homem e a mulher na terra pode ficar doente, pode sofrer, mas sofre pouco. Mas Jesus sofreu muito, homem de dores. Não teve um ainda na terra como filho de Deus que sofreu tanto. Sofreu e demorou para morrer. Sofreu como o cordeiro mudo, sofreu.
todas as áreas. Sofreu crítica, falaram que ele fazia milagre, porque o Beelzebul usava ele. Mas Jesus continuou fazendo a obra de Deus, continuou ajudando, continuou alimentando, continuou fazendo milagre para ajudar as pessoas. E as pessoas pensando no mal de Jesus. Mas Jesus não ligava para essas coisas. Jesus ligava para a vontade de Deus. Jesus ligava para obedecer ao Pai. Jesus estava ligando de novo, direto, mas em oração. Foi homem de oração, Jesus. E mandou nós orar sem cessar. E dá ensinou mais. Para nós amar os nossos inimigos ser humanos. E orar por ele. E dar pão e água para ele. Porque assim, se nós fizer, nós vamos estar agradando ao Senhor. E quando essa pessoa for salva, vai sair multidão de pecado dela. Porque o amor cura. O amor, ele salva. O amor liberta. É por amor que Jesus fez isso. Foi por amor que o milagre aconteceu. Por amor que Jesus foi até a presença dos governadores. E quando ele foi à presença do governador de Herodes, a mulher dele já tinha até sonhado. E disse para o marido dele: não se meta nessa causa desse homem, porque eu sofri muito por ele. Esse homem é um homem justo. Deus tocou na mulher de Herodes que Jesus era justo, estava morrendo pelos pecadores, para que o céu fosse aberto, para que o homem viesse se arrepender, se humilhar, para ser salvo. Salvo do quê? Salvo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para salvar o homem da morte. A segunda morte, a primeira morte é espiritual, a segunda morte é o inferno para sempre. Onde Satanás vem para matar, roubar, destruir. Ele trabalha todo dia, ele não se cansa, porque é um ser espiritual. Mas Jesus também, ele está de olho. Ele não quer que não se perca, mas que todo venha a ser salvo. E fala que o Senhor, Jesus por amor, ele foi até a presença da autoridade da terra. Ele falava: tu é o Filho de Deus? Tu é o Jesus, o Rei dos Judeus? Jesus falava: tu dizes. Tu fala, tu dizes. Só isso que ele falou. Ele fala que o homem olhou e disse: eu não vejo culpa alguma nesse homem. Eu vou lavar minha mão do sangue desse homem. Mas o povo gritava: crucifica. Ainda tinha lá um assassino, Barrabás. Barrabás era o fora da lei, um assassino, um que fazia arruaça na rua. Ele estava preso, tiraram o Barrabás, colocaram perto de Jesus, porque era festa. E no dia da festa da Páscoa, tinha que tirar o preso para libertar. E falaram: tira Barrabás. Colocaram Barrabás perto de Jesus. E por amor, Jesus ficou no lugar de Barrabás, do homem que estava sentenciado à morte. Mas Jesus ficou no lugar de Barrabás, para dar uma oportunidade para Barrabás se arrepender. E quando Barrabás olhou para Jesus, Jesus olhou para Barrabás, só olhar Jesus já estava falando: Barrabás, eu vou no teu lugar. Tu tem mais uma oportunidade, aproveita a oportunidade, Barrabás. É assim que acontece. Por amor, Deus dá muita oportunidade para o homem. Dá 3, 4, 5, por amor. Jesus dá muita oportunidade, mas aproveita a oportunidade. Te lança na mão do Senhor. Porque pode acabar a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Barrabás teve uma oportunidade que Jesus olhou para ele: Barrabás, eu vou ficar no teu lugar. Tu tem oportunidade de sair e crer que eu sou Salvador, e crer e fazer a minha vontade, porque o céu espera tu. Jesus veio para salvar os pecadores que se arrependem e larga essa vida de pecado e corre para Jesus para ser santo, porque o Senhor fala para nós: sede santo como eu sou santo. Naquele momento, Jesus ficou no lugar de muitos pecadores, não só a Barrabás, mas muitos, milhares e milhares. Até hoje nasce criança, cresce as crianças, demora a saber o bem e o mal. Com 12 anos, 13 anos já sabe fazer o bem e o mal.
E se fizer, também Jesus quer salvar os jovens, adolescentes, porque só Jesus que pode libertar. Libertação é isso, é uma transformação de vida. Fala que a geração nasce em pecado, mas tem Jesus, só Ele que pode perdoar pecado. Por isso que o anjo falou: Maria, tu terás um filho, e o nome dele será Jesus Cristo, porque ele vai perdoar esse povo dos seus pecados. Pecado tem as consequências. Pecado gera doença, pecado gera morte, pecado é terrível, pecado é uma prisão, é um câncer o pecado. Pecado é terrível. Só quem pode perdoar o pecado é Jesus. Por isso que aquele homem estava sofrendo. Fala que 4 homens ajudaram o homem que estava numa cama. 4 homens carregaram ele na cama, levar até Jesus. Olharam, não dava para passar pela porta, tem muita gente. Olharam na janela, não dava para passar pela janela, tem muita gente. Mas 4 homens, alguém tem uma ideia, vamos colocar pelo telhado. E fala aqui, ele puxaram o homem pela corda. E usaram o que? Força. Força, o reino do céu é conquistado com esforço. Puxaram o homem pela uma corda, os 4 homens. Depois arriaram o homem pelo telhado. Teve que quebrar o telhado para arriar o homem. E quando arriou perto de Jesus, olha só, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aleluia. Esse homem que era o último, mas foi o primeiro, porque era necessário que esse homem chegasse muito rápido perto de Jesus. Então, a fila foi muito rápido. A fila veio de onde? De cima para baixo. Porque se fosse assim ia demorar. Mas colocaram aí pelo telhado, ficou perto de Jesus. Então o último, que era o homem, agora o homem é o primeiro. Para se cumprir a palavra. Que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. E o homem está agora em primeiro, perto de Jesus. Aí Jesus olha para o homem. Disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Aqui o homem chegou lá já se arrependendo, irmão. O sofrimento leva o homem para o arrependimento. Irmão. Tem pessoa que ele tem resistência para se lançar para Jesus. Mas fala que o pecado gera doença, gera dor. E esse homem, pelo pecado, ele está agora doente, com dor, e ele está com o coração aberto. Porque a dor fez ele se lançar, dizer: me perdoa, tem misericórdia da minha vida. E quando esse homem chegou perto de Jesus, já estava com o coração aberto. Jesus falou: filho, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas que estavam ao redor disseram: quem é ele? Quem é esse homem para perdoar pecado? E disse: ei, por que vocês estão pensando mal nos pensamentos de vocês? O que é mais fácil eu falar? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Para isso o Filho do Homem tem poder. Para perdoar pecado e para também curar. Primeiro teve o quê? O perdão. O homem se arrependeu. Pela dor e sofreu, ele veio para o arrependimento. É assim que acontece. Tem pessoa que sofre, com dor, chega: meu Deus, me ajuda, meu Deus está doendo. Aí leva a dor, leva para o arrependimento. E o arrependimento leva a salvação e a cura. Aquele homem recebeu o perdão e recebeu a cura, ele andou. Jesus fez isso. Por amor, tudo isso ele fez. Mas por amor, ele apanhou por nós. 40 chicotadas. Mais 40 chicotadas, mais 40 chicotadas. O corpo de Jesus sangrou. Porque a profecia era essa. A profecia era essa. Que ia ser moído pelas nossas transgressões.
E ele foi moído. Me lembro do picadinho que eu compro. Quando eu vou comprar picadinho, eu vou pegar a carne lá e coloca. Vai, aquela máquina vai só caindo. Isso é moer. Moído. Sofreu. Sangue justo. Sangue de um Deus. Jesus era Deus. Sangue. O sangue dele ficou na terra. Ficou na terra por todos os pecadores. O sangue de um Deus que pegou corpo de homem. Ficou o sangue. Fala que descia sangue quando ele estava sendo surrado. Fala que espirrava sangue para todo lado. Coroa de espinhos suportou por nós. Cuspiu no rosto dele. Mas Jesus não revidou, não. Era necessário por amor. Só o Filho de Deus fazia isso. Só mesmo Jesus, o Filho de Deus, santo, fiel, puro, veio aqui nessa terra com 33 anos, sofreu tanto por nós. Eu já estou com 50. Tem pessoa que já está com 60. Tem homem de Deus que já está com 80. Mas Jesus pagou um preço muito caro por nós. Tudo ele passou por nós, sangue. E depois teve que carregar uma cruz muito pesada. Carregou. Caía e se levantava. Caía, pegava a chicotada e se levantava. Até chegar o Sireneu. O Sireneu chegou. Um trabalhador que saiu do campo. Quando viram esse homem Sireneu, falaram: ei, ajuda esse homem Jesus carregar a cruz aí. O Sireneu veio do campo. Já cansado, andando na cidade e viu aquela situação, o soldado mandou ele carregar. Ele carregou. Carregou a cruz de Jesus. Fala que eles subiram a montanha. Montanha da Caveira. Monte da Caveira. Onde lá morria só as pessoas que eram assassinos, pessoas que tinham muito crime na terra. E a morte era de cruz. A pior morte de cruz, que morria lento. Morria lento, lento. Mas Jesus santo, fiel, puro, estava lá. Por nós que temos uma aliança com Ele, por aquele ainda que vai ouvir a palavra, aquele ainda que vai ser salvo em qualquer lugar. Pode ser na penitenciária, no hospital, no pão-socorro, ou na cidade, ou nas casas, mas o Senhor vai salvar. Porque Ele é Deus. A palavra do Senhor está espalhada ao quatro cantos da terra. Aquele que ouve a palavra e crê em Jesus será salvo. E fala que Jesus foi. Teve que pregar Jesus, a mão e o pé dele. Prego imenso, varou a mão de Jesus. Um estrepe pequenino já incomoda quando pega no dedo, que logo tirar a cagulha. Imagina um prego imenso, maior de que o 3x9, no pé e na mão. E Jesus ficou pregado. E fala que ele queria água, mas deram vinagre para ele. Ele só provou, não quis beber, vinagre. Querendo água, secura. Fala que horário era de meio-dia. Meio-dia é onde está o que? Quentura. Mas nesse momento aconteceu algo sobrenatural. O dia virou noite. Porque a natureza estava olhando para o Criador de todas as coisas, Jesus, Filho de Deus. Que no começo ele falou: façamos a noite e o dia, o sol e a lua. E naquele momento até o sol perdeu a força. E veio a escuridão de meio-dia até 3 horas da tarde. E fala que Jesus está naquele lugar, naquele sofrimento. E fala que choveu. E fala que deu terremoto, tremeu a terra. Tudo isso aconteceu quando Jesus estava na cruz. Mas tudo isso que aconteceu teve salvação também. Jesus salvou porque um se arrependeu. Quando ela disse: Jesus, usa o teu poder, sai dessa cruz, não tira daqui.
E outro já olhou para Jesus e pediu ajuda. Olhou para o e disse: não fala assim com o mestre, com Jesus. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem é justo. Esse homem aí, ele não merecia estar aqui nesse lugar. Aí ele diz: Jesus, lembra de mim quando eu estou entrando no teu reino. Aquele homem, ele se arrependeu já no último suspiro da vida dele. No pouquinho de tempo que ele tinha. Porque ele sabia que ele estava na cruz. E era para morrer mesmo, ia morrer devagar. Mas ele está perto dele, o dono da vida. E quando ele falou para Jesus: lembra de mim quando eu estou entrando no teu reino, ele estava com o coração aberto. Ele sabia que existia um reino. Ele sabia que aqui na terra, aqui é o começo de uma vida eterna. Aqui é o começo, porque a alma é eterna. Ele sabia que ia acontecer algo, a alma dele ia sair. E tinha dois destinos: era o inferno ou Jesus. Mas ele estava olhando para Jesus e disse: Jesus, lembra de mim quando eu estou entrando no teu reino. Ele estava falando: Jesus, me salva. Jesus, me leva contigo. Coração arrependido. Quando ela não vai da soma da morte, quando a pessoa sabe que ela vai morrer, ela se arrepende, ela chora. Porque ela sabe que a alma vai sair e só Jesus que pode salvar. Eu já fiz muita obra em hospital. A pessoa ela não vai da soma da morte, a pessoa já sabia que ela já ia. E quando eu falava de Jesus, chorava, porque sabia que tinha um pouco de tempo para ela se lançar na mão de Jesus, porque Jesus ia levar a alma dela para o céu. E esse homem foi salvo, no pouquinho de tempo que ele teve. E aproveitou a oportunidade, o pouquinho do tempo que ele tinha. Ele se arrependeu e se lançou na mão de Jesus, que é a porta do céu. A eternidade está em Jesus. Aí Jesus garantiu a salvação para ele. Jesus falou: hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. O próprio Jesus, que é a porta do céu, que é o caminho, a verdade e a vida, que veio para salvar o homem, para dar vida e vida com abundância, garantiu a eternidade para o homem. E esse homem foi salvo. E Jesus teve que ir na frente e falar que Jesus: Pai, está consumado. Eu te entrego o meu espírito. A morte nem chegou perto de Jesus. Porque toda vez que Jesus encontrava com ela, Jesus vencia a morte. Onde tinha uma pessoa morta, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Filho da